Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live, né? Live treinamento, né? E essa semana aí com o Christian, né? Pra gente falar um pouquinho de iluminação de emergência, né, Cris? Mas antes de começar, eu quero falar um pouquinho sobre o Top of Mind, porque afinal a gente está aqui atrás desses refletores, né? Então a gente tem um lembrete aí para vocês que estão, time de vendas, lojista que está assistindo essa live. Já começou, né? A gente já falou nas outras lives e nossos treinamentos sobre a votação para o prêmio Top of Mind, da revista Revenda Construção. Já começaram, né, as votações e no link do nosso Instagram, mas assista esse treinamento completo, depois vai no link do bio do nosso Instagram e você pode votar, né? Na categoria aí refletores de LED. E não é só isso, né? A Blumenau Iluminação nesse ano, né, concorre então refletores de LED, iluminação de LED e lâmpadas de LED. Então são 3 categorias aí para você escrever, votar, né, a Blumenau Iluminação. E não para por aí, né? Isso aí. A gente tem também uma categoria que veio nova, né, nesse ano, que é a iluminação de LED para área externa. E a gente não pode esquecer, então, da Germany, né? Exatamente. Iluminação externa aí, né? Especialista aí no segmento. Então, assista o treinamento até o final e depois corre lá no link da bio do nosso Instagram e vote. É isso aí. Refletor, que é uma... Falando um pouco de refletores, nós vencemos o Top of Mind ano passado, né? Isso Queremos mesmo. manter a premiação aí. E dá muito orgulho pra gente isso, porque é um prêmio que os lojistas estão votando na gente, né? Então, Exato. É ainda mais importante para nós esse prêmio. É isso aí. Então tá, não esqueça aí de, final do treinamento, fazer a votação, né, do grupo da revista Revenda Construção. Então tá, Cris. Agora que a gente já deu um recadinho aí, acho que já tem o pessoal assistindo aí nosso treinamento. Vamos falar então luminária de emergência de LED, né? Isso. O quão importante é, né? Já deixei aqui o catálogo aí aberto. Quem quiser também deixar o catálogo aberto aí, a gente vai trazer todos os produtos que estão no nosso catálogo e vai explicar um pouquinho quais ambientes colocar, né? Qual quantidade de lumens necessária para a área ali, a entrega de cada um deles. E a gente começa aí, então, a explicação do Cris, o porquê iluminação de emergência, né? Quais os cuidados que a gente deve tomar. Isso. Acho que antes a gente falar dos detalhes das luminárias de emergência, primeiro a gente precisa explicar para que serve a iluminação de emergência ou o que é a iluminação de emergência, né? Então vamos criar uma situação hipotética, rápida aqui. Você está no teu escritório, né, tua loja, tua empresa trabalhando, há uma situação de emergência, vamos dar um exemplo aqui que foi um curto-circuito numa tomada, ponto. Desarmou a energia, você ficou sem energia, certo? Sem uma iluminação complementar de emergência, você corre o risco de ficar sem ter um direcionamento de para onde ir, né? Ficar escuro e você não ter um direcionamento de para onde ir. Neste caso, a iluminação de emergência vem para quê? Para 2 funções, tá? Primeira, garantir uma iluminância mínima, né? Então os nossos dispositivos, eu vou pegar aqui a nossa luminária de 60 LEDs, por exemplo, de 30 LEDs, por exemplo. Então, garantir uma iluminância mínima. Vou botar esse produto instalado no local para que ele me garanta uma iluminância mínima. De quanto? Tá? Essa iluminância mínima ela vai variar de acordo com a necessidade, mas ela é de 5 ou 3 lumens por metro quadrado. É uma iluminância bem pequena em relação ao chão. Por quê? Porque, né, de novo, estou numa situação de emergência, pode ter fumaça, pode ter alguma coisa desse tipo. O que eu preciso ver naquele momento? O chão e o caminho por onde eu tenho que passar. Para não correr o risco de sofrer um acidente no caminho, que daí pode piorar a situação. Então a iluminação de emergência ela vem para isso. Ela vem como uma iluminação complementar para atuar em situações como essas. Primeiro com uma iluminância mínima e a segunda parte é para direcionar uma rota de fuga, né? Então, de novo, você tem uma situação de emergência, você ainda não sabe, às vezes pode ser uma situação tranquila ali, mas você precisa sair do ambiente, como as normas exigem, né? A norma de corpo de bombeiros exige, e você precisa então de um direcionamento, né? Você precisa ser direcionado para o local de saída, entram junto daí as placas de saída que a gente vai falar um pouco mais depois. Então, a iluminação de emergência tem essas 2 funções principais. Alguns outros pontos que costumam perguntar para a gente também sobre iluminação de emergência que é legal falar. Primeiro, a altura, tá? Vai depender muito do local onde você vai instalar, mas em geral a altura mínima é de 2 metros de altura. Por que 2 metros de altura? Você vai colocá-la bem pertinho do teto, né? E ela vai iluminar de uma forma bem abrangente. Contínua.
As luminárias que a gente tem, que a Blumenau possui, a gente vai falar mais detalhes delas depois, mas vamos pegar um outro exemplo aqui, que é essa daqui, luminária de 3.000 lumens, ela tem 2 faróis. Então, se eu colocar ela numa altura de 2 metros, que pode ser até 5 metros, tá? Então essa altura ela pode ser bem maior, no caso como uma luminária dessa que tem 3.000 lumens, talvez eu até possa colocar numa altura maior ainda, eu posso direcionar os faróis aqui para onde eu precisar. Então, a altura, a norma fala de 2 a 5 metros, aí você tem ali vários pequenos fatores que são considerados ali, mas assim, putz, eu não tenho como colocar 2 metros. Você coloca na altura que você quiser, desde que não seja abaixo de 1,80 m. Por que abaixo de 1,80 m? Porque a altura média, a estatura média das pessoas, de homens, mulheres ali, adultos, é 1,80 m. Então, abaixo disso, você corre o risco de ofuscar as pessoas. E aí, em vez da iluminação ajudar, ela vai atrapalhar, né? Então, mas beleza. Então, alguns cuidados aí que muito rege, né, através da norma, né? Isso mesmo. Que norma que a gente está falando, né? A norma é a NBR 10898. Isso está destacado no catálogo também, qual é a norma, tá? Se vocês tiverem dúvida, essa é uma norma, talvez uma das normas mais abrangentes de iluminação que existe, porque muita gente utiliza ela há muitos anos já. Então, ela é relativamente comum de encontrar. Se você jogar no Google ali, você encontra. Não tem grandes segredos, né? Alguns outros princípios de funcionamento das luminárias de emergência, antes da gente falar dos detalhes de produto, tá? Toda luminária de emergência vem com os seguintes dispositivos, né? Então, ela tem o cabinho de alimentação, né? Todas elas têm, ou o plug, nós temos luminária com plug direto nela, ou ela tem a alimentação direto nela, como no caso da 4x2, né? Então, eu tenho o cabo de alimentação, no caso da luminária 4x2 eu tenho os fiozinhos que saem de trás dela e fazem a conexão elétrica, e no caso da luminária com plug, eu tenho o plug que já está anexado direto na luminária. Dentro dessas luminárias, né, como elas são feitas para funcionar em um momento onde não há energia elétrica, então elas possuem também uma bateria. Então todas as luminárias aqui têm uma bateria e tem um tempo de carga, né, um tempo de primeira carga ali de cerca de 24 horas, e elas vão acionar no momento que faltar energia. Então, acabou a energia, ela aciona e fica acionada durante o tempo que tiver estipulado, que também está no catálogo. Então, se a pessoa tiver dúvida, quantas horas ela consegue durar? Vai depender da luminária, e isso está destacado com detalhes aqui no catálogo. Então, vamos dar um exemplo para vocês. As luminárias de 30, 60 LEDs, a grande maioria delas, na verdade, são entre 3 e 6 horas. A gente vai dar mais detalhes depois. Vamos entrar lá, detalhes. Mas é isso daí, tá? Então, esse é o básico da iluminação de emergência que a gente pode falar aqui. Então, vamos agora um pouquinho mais a fundo, né? Sobre a altura ali, então, até tivemos um comentário aí, Tinha gente que não sabia, tinha alguns que é um detalhe importante, é sim uma atenção aí que a gente deve tomar. Isso. Então, vamos falando dos produtos e vamos destacando novamente aí essas informações. Então tá, Cris, aqui a gente tem a placa de saída de LED, né? Que é essa quiser daqui. Mostrar ali. Então, placa de saída é essa, né? Que tem a opção com uma face vermelha, 2 faces vermelhas, essa aqui é de dupla face vermelha, né? Mas pode ser só uma face e uma face verde também, tá? Isso vai depender muito, né? Por que nós temos placa verde, placa vermelha? Muita gente tem essa dúvida. Qual que eu indico, tá? Infelizmente é muito difícil a gente dar um detalhe de, por exemplo, tal local é verde, tal local é vermelha, porque isso depende da normativa do Corpo de Bombeiros, que é quem vai, de fato, fiscalizar essa iluminação. Então, existe uma normativa específica, né? Então a gente tem a 10898, que é a normativa geral, mas cada estado, então nós estamos em Santa Catarina, tem uma normativa. Rio Grande do Sul, vamos pegar aqui no Sul, os 3 estados do Rio Grande do Sul, 3 estados da região sul, cada um tem a sua normativa, né? E então é difícil a gente precisar. Por isso a gente oferece as 2 cores, porque daí a gente consegue atender a todos os casos que forem necessitados também. Então aí vale, respondendo já a pergunta aí, né? Quando utilizar, é conforme as normas aí, né, do Corpo de Bombeiro de cada estado, de cada região, né? Isso. Que também pode ter alteração, né? Isso. Infelizmente a gente não tem como dar esse detalhe de todas as normas, porque são 27 estados, são 27 normas diferentes. Cada uma vai variar de acordo com a localização. Então por isso que a gente tem os 2 modelos, então. Tem a placa aí de saída, né? A vermelha e a verde daí, né? Isso. E ela serve para sinalizar a rota de fuga, então, né, Cris? Como a gente falou antes de rota de fuga, né? Então, vamos lá, iluminação de emergência, aconteceu uma situação, você precisa saber exatamente para onde você precisa ir. Então essas placas de saída, você vai colocar elas aonde? Onde que elas vão ser instaladas? Elas vão ser instaladas de modo que elas sirvam para direcionar uma rota de fuga
Inclusive, se for o caso, se houver a necessidade, né, elas também acompanham esses adesivos aqui. O que são os adesivos? Eles são praticamente iguais, né? O que muda é a cor, de acordo com a cor da placa, né? Por quê? Vocês vão notar que nos dois modelos eu tenho um espacinho livre aqui embaixo, na parte de baixo. Eu tenho um espacinho livre, né? Esse espacinho livre é onde você vai indicar. Por quê? Bom, eu vou indicar a saída para a direita, saída para a esquerda, ou para os dois lados. Às vezes eu tenho duas portas, né? Então, tem um galpão ali que ele tem duas portas. Eu coloco a placa no meio e coloco uma seta aqui. Coloco indicações de emergência, ou indicação direta aqui, ou até com outras línguas, no caso onde pode ter alguma pessoa de outro país que pode vir a visitar o local. Enfim, exatamente. Né? E aí isso vem junto com a embalagem aqui. Acabei de abrir, né? Ó, já vem a sinalização aqui junto com ela, junto com o manual de instrução, né? É legal falar desse suportezinho aqui também, tá? Então a luminária de saída instalada como? Ela tem um suporte, que é este suporte que está na minha mão, e aí eu tenho a instalação que ela é feita ou no teto, então aqui eu encaixo, ela é um slidezinho, né? Então você encaixa aqui e desliza, ela encaixa, ou na parede, se for o caso também. E tem uma terceira opção que está um pouquinho oculta, que eu posso usar ela como pendente. Então, a pessoa pode colocar um cabo de aço aqui, nesses locais aqui onde vão os parafusos, mas também pode ser um cabo. Eu posso, se necessitar, porque tem locais em que eu preciso pendurar. Né? Um exemplo de local onde eu preciso pendurar, um galpão industrial. Né? Eu tenho um galpão industrial, o pé direito é muito alto, e eu não necessariamente vou conseguir colocar ela no teto igual a gente ou não vou ter uma parede ali, porque às vezes o espaço é muito amplo. Então, eu posso pendurar ela pelo suporte aqui também, sem problema nenhum. E esse suporte já vem junto, então, dentro da caixa, exatamente. Dentro da caixa aqui, com a embalagem já. Manual, tudo certinho. Isso. Então, todos os produtos acompanham o manual, né? Acho que é legal comentar também. Justamente lá no manual a gente tem algumas instruções de uso da luminária e de instalação dela também. Então, você precisa instalar... de que forma você vai instalar, gabarito de instalação, indicações de como carregar a bateria, de como manter a durabilidade da bateria. Tudo isso está disponível dentro do catálogo. Então tá. É legal a gente até mostrar aqui pertinho o catálogo, né, Cris? Que a gente falou tanto de... A gente falou de autonomia, né? De 4 horas aí, né? E todas as informações estão no catálogo. E a importante ali que a gente estava falando da metragem da área, né? Também encontra-se aqui no catálogo, que era uma dúvida muito forte, né? E o fluxo luminoso é de 30 lumens, né? Então isso também é uma exigência da norma. Então também está indicado aqui um fluxo luminoso de 30 lumens na placa. E a área, como a gente falou, que nesse caso aqui é de 30 metros quadrados, então o que significa quando a gente fala em 30 metros quadrados? Se você tiver uma área de 30 metros quadrados, qualquer pessoa naquela área tem que conseguir ver ou conseguir ser iluminada, no caso de uma luminária, ou conseguir ver o direcionamento de saída no caso da placa. Então, estou dentro de uma área de 30 metros quadrados, se eu tiver uma placa dessa, de qualquer ponto eu preciso conseguir ver aquela placa. Essa é a indicação. Não tem como a gente falar exatamente de um local específico, porque vai depender muito da instalação. Mas a regra é, isso que eu falei, essa placa aqui ela é retroiluminada, por isso que ela funciona desse jeito. Tem iluminação nela como própria, tem um circuito de LEDs aqui. Então ela tem 30 lumens, que também é uma especificação de norma, né? E de qualquer local dentro dessa área de abrangência dela, eu consigo ver ela claramente, indicando qual que é o ponto, qual que é o direcionamento para a saída, no caso de uma emergência. Sim. E a capacidade, então, dela de bateria, acabou a energia. Isso. Ela vai ficar ligada, né? Então você vai conectar ela na tomada, ela vai ficar carregando ali. Aqui, ela vai acender, aqui está um pouco claro, então vocês conseguem ver bem de leve, mas imaginem que não há luz, né? Que não há energia, então isso aqui fica todo aceso. E, consequentemente, toda essa indicação, tudo que tiver descrito aqui, fica muito visível na placa, né? Não tem segredo, você colocou ela no liga, colocou ela na tomada, aqui ela está acesa. Se eu colocar na tomada, ela vai apagar, vai acender o LED e ela vai ficar carregando. No momento de uma falta, ela vai acender como ela está aqui, está sem energia, está sendo acionada pela bateria, e daí tem a durabilidade de 4 horas, que a gente indica no catálogo. Legal. Então tá, então essa é a de rota de fuga aí, as placas de saída de LED, né? Isso aí, gente. E aí a gente tem uma novidade, né? Trazer aqui, já deixamos exposto aqui. Vamos falar um pouquinho da nossa luminária 4x2, tá? Qual que é a função dessa luminária aqui? Bom, a norma NBR 10898, ela fala de uma iluminância em mais ou menos 1 hora, né? Então, eu preciso garantir pelo menos 1 hora de iluminação. A gente sempre coloca que esse produto aqui é um produto complementar, então você vai ter a iluminação com outros dispositivos, que a gente vai falar um pouco mais depois, mas às vezes eu preciso de um balizador, né? Às vezes eu quero um balizador que vai me ajudar
a dar um direcionamento mais claro. A gente fala muito de avião, né? Avião sempre tem aquela luz que fica no chão, indicando para onde ir. Então, aqui eu não vou colocar no chão, mas eu vou colocar na parede, numa parte baixa. Um ponto legal desse produto é a forma de instalar ele, né? Então, ele tem uma caixinha 4x2, né? Então, aqui a gente até já colocou numa caixinha para mostrar para vocês. Então, a furação é para instalação na caixinha 4x2. Aqui atrás saem os fios, você faz a instalação elétrica aqui por dentro. Eu tenho uma chavezinha, ela fica escondidinha aqui atrás, ó. Ela fica escondidinha aqui atrás. Eu ligo essa chavezinha, pronto. Fecho aqui a tampinha e ela está pronta para uso. Ela vai ficar carregando, assim como todo dispositivo de iluminação de emergência, ela vai ficar carregando. Faltou energia, desligou energia, ela aciona sozinha e fica acionada por 1h30. Né? Então, aqui eu também tenho esse mesmo funcionamento de emergência, com a diferença de que aqui eu funciono mais como um balizador. Então, diferente das outras luminárias que a gente vai falar depois, que são luminárias para uma área mais abrangente, aqui eu tenho uma área um pouquinho menor, né? E também tenho um foco maior em um balizamento de emergência. Então, de novo, essa luminária aqui ela é um ótimo complementar para as próprias placas de saída, né? Ela vai, por exemplo, se você colocar alguns modelos desses no corredor, você vai garantir que aquele corredor vai ter uma iluminância mínima ali para garantir que as pessoas vão conseguir sair com segurança. Mostrando até uma foto aqui, que está no nosso catálogo aí, né? Claro que tem na página também do produto, mas aqui ela está um pouco mais ampla, mostrando aí ela como indicação de balizador. Legal essa troca. E o que a gente tem de diferencial nela aí, né, Cris? Que as pessoas pediam muito, né, uma luminária de emergência, né, para instalação aí, cobrindo a caixa 4x2, né? Ela é uma lumináriazinha mais discreta, né? E tem um ponto assim que, assim, não é um problema das luminárias anteriores, mas é uma questão ali que é a fixação, né? Você vai ter que furar a parede, você vai ter que fazer toda uma instalação elétrica. Às vezes a pessoa tem uma caixinha de luz, pode ser uma caixa de passagem, por exemplo, que ela não está utilizando. É uma caixa de passagem ali que ela é realmente uma tampa cega, não está usando para nada. Às vezes ali eu posso colocar uma iluminação de emergência que vai me ajudar, pelo menos, numa situação de emergência, que vai me ajudar a ter uma iluminância mínima. Isso não exclui a necessidade de outros produtos, mas pode ser um complementar e pode ajudar bastante. Fora que assim, é um produto que ele fica discreto, ele se disfarça bastante ali, então não tem aquela questão de... A luminária ela sempre acaba se destacando onde você instala ela, porque ela é um produto diferente, robusto, vamos dizer assim. Né? Até porque precisa chamar atenção mesmo para conseguir direcionar, né? Então essa daqui é um pouco mais discreta, né? Ela também tem 1 ano de garantia, igual o produto que a gente falou anterior, LED integrado aí, né? Também partindo aí da norma, né? Muito importante destacar isso. Todos os produtos estão na normativa, né? Da NBR. Então é bom a gente destacar aí o cuidado que tem a isso, né? Não é só instalar uma luminária de emergência qualquer e está coberto, né? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma das normativas que a NBR 10898 exige é que o produto ele tem que funcionar por pelo menos 1 hora em uma temperatura de 70 graus, temperatura ambiente. Por quê? Porque pode acontecer um incêndio, né? Eles são feitos para isso, né? Então o produto ele tem que aguentar pelo menos um tempo ali. Obviamente, num incêndio muito intenso, não há milagre que resolva, né? Mas numa situação ali de uma emergência rápida, né? Ou seja, pelo menos durante o tempo que as pessoas precisam sair do local com segurança, o produto tem que durar. Então tem esse segundo teste, que é o teste de temperatura, que são 70 graus durante 1 hora, o produto tem que suportar também. Legal essa informação também aí, ó. E autonomia, então, de 3 horas, né? Isso, exatamente. Fala um pouquinho para nós do fluxo luminoso dela, da abrangência e da área de abrangência, para a gente também mostrar as outras opções. Aí. Essa é uma luminária de 100 lumens, que ela tem um tamanho reduzido. Vocês vão ver depois que a gente vai falar da 30 LEDs, que tem um tamanho um pouquinho maior que essa, né? E com isso eu consigo ter uma área um pouquinho maior. Mas a gente está falando de 25 metros quadrados e 100 lumens de fluxo luminoso. Então, é basicamente isso. Ela tem esse modo, ela não tem 2 modos. Ela é basicamente a chavezinha, você ligou, ela vai ficar com 100 lumens direto até acabar a bateria. São 3 horas de duração. Legal, Cris. E pra gente ainda tem algumas por aí pela frente, né? Então, vamos apresentar as luminárias de LED de emergência aqui, né? Com plug, sem plug, enfim. Traz aí pra gente. Gente, vamos lá. Ponto importante a gente falar sobre essas luminárias aqui, eu acho que já vai se estender para as outras também, que é o seguinte, tá? Não existe uma indicação de local para a instalação de luminária de emergência. Ou seja, se eu estou num restaurante, qual que eu coloco? Se eu estou numa fábrica,
isso não necessariamente é o que vai diferenciar a aplicação de uma luminária de emergência. Era uma das perguntas aí que veio do time de vendas, então. Isso. O que vai diferenciar a aplicação da luminária de emergência é o quê? É a necessidade que eu vou ter de instalação em relação ao próprio ambiente. Por exemplo, eu tenho um corredor, certo? Ou melhor, eu tenho um escritório. O teto é baixo, né? Eu tenho muitas mesas ali, eu tenho bastante tomadas ao redor. Beleza, então eu tenho espaço para colocar essas luminárias aqui. Por quê? Elas são mais compactas, né? Elas não têm aquele farol direcionador, então elas vão ter uma iluminação mais aberta, né? Então eu não vou colocar ela numa distância tão grande. Então, vamos dar uma indicação rápida aqui. Eu tenho um espaço que ele é aberto e que eu não preciso necessariamente espaçar muitas luminárias, ou seja, né, a gente está falando aqui, por exemplo, acho que essa daqui são quantos metros quadrados? Essa é a de... Só para eu lembrar. 30 LEDs, né? Ó, então, começando com 25 metros quadrados e indo para 70 metros quadrados, né? Que é a luminária de 60 LEDs. Então, nesses dois casos aqui, eu vou ter o seguinte, né? 25 metros, 70 metros. Eu vou colocar essas luminárias aqui no ambiente de instalação delas e eu não tenho necessidade de ficar colocando uma luminária a cada 5, 6, 8 metros. Eu consigo ter um espaçamento um pouco menor. Porque eu tenho disponibilidade de tomadas ali. Então eu vou colocar essa luminária aqui. Distribui, né, a iluminação, né? Isso, exatamente. Mais ou menos igual a gente faria quando tem uma sala maior, enfim, quando fosse instalar um painel, né? Também distribui até em duas opções. Aqui a gente cuida também para fazer a distribuição da luminária de emergência também. Exato. Então, uma a gente falou que tem 25 metros quadrados de emergência e a outra é 75 metros. 75, eu falei 70 ou 75, perdão. Tranquilo. Mas sempre sigam o que está no catálogo, no catálogo, né? É que é muita informação para lembrar de tudo, gente, mas sempre sigam o que está no catálogo, tá? Então, se for 25, 75, sigam sempre a informação que está lá. E uma é de 30 LEDs e essa aqui é 60 LEDs, é o dobro, tá? Se vocês olharem aqui, uma acaba sendo miniatura da outra, né? Então a única coisa que eu faço é dobrar a quantidade de LEDs, consequentemente eu aumento a capacidade de fluxo luminoso, né? Então aqui eu tenho 50 lumens no mínimo, né? E 100 lumens no máximo. Por que eu tenho modo mínimo e máximo? Porque, de novo, se eu tiver um espaçamento menor, mais espaço, mais tomadas, eu posso dimensionar elas para iluminância mínima, ou seja, entregar o mínimo de fluxo luminoso aqui, e aí eu vou colocar mais luminárias. Com isso eu tenho o quê? Mais duração de bateria. Então, no mínimo eu tenho 3 horas de duração, no máximo eu tenho... Aliás, perdão. No mínimo eu tenho 6 horas de duração e no máximo eu tenho 3 horas. Né? E a bateria dela é de lítio, né? Lítio, exatamente. E qual é o benefício aí de ter uma bateria de lítio dentro da luminária de emergência? Bom, bateria de lítio é a bateria do momento, né? Eu acho que o lítio ele é utilizado em celulares, carro elétrico, tudo usa lítio por quê? É um material mais fácil de descartar, né? A bateria de chumbo ácido, que era muito utilizada na iluminação de emergência, ela tem um problema de descarte mesmo, é muito difícil de descartar, é um produto muito tóxico, né? O lítio, ele também, obviamente, é um produto químico, mas ele é muito mais amigável à natureza, por assim dizer, fora que o lítio ele é mais leve e mais compacto. Então, muita gente pergunta, né? A 30 LEDs era aquele modelo maior, agora ficou menor, a 60 LEDs também, ela está mais compacta, por quê? Porque eu estou utilizando uma bateria de lítio mais eficiente, então aqui dentro eu tenho uma bateria pequena, eu não tenho necessidade de ocupar um espaço enorme com uma bateria. Isso acaba fazendo com que a luminária fique mais compacta também. Legal, Cris. Muita dica aí, né? E aí, o que a gente trouxe uma que está fazendo sucesso aí, né? Que é muito parecida com a de 30 LEDs, mas tem um up aí, né? Que consegue o plug, então, né? Tá compacto nela, né? Isso. Um ponto legal é o seguinte, né? Eu tenho aqui a minha luminária de 30 LEDs com o cabinho de alimentação e o plug. Que a instalação é tradicional. Eu tenho aqui as linguetas aqui, eu abro elas, então eu posso parafusar ela direto por aqui, né? Ou eu posso utilizar aqui os locais de instalação que ficam na parte de trás dela, né? Já nesse caso aqui, eu tenho a seguinte situação. Eu nem sequer quero ter o trabalho de parafusar na parede. Eu tenho uma tomada lá, eu tenho um ponto de luz lá, eu coloco uma tomada padrão, né? Padrão brasileiro de 3 pinos, ou de 2 pinos nesse caso, eu não preciso do pino terra, e só conecto ela lá. Além de tudo, eu ainda posso utilizar ela como uma lanterna, né? Então, se eu precisar tirar, ela funciona como lanterna. Eu posso destacar ela, guardar aqui o plug e usar ela na mão como uma lanterna. No momento de emergência. Né, como eu falei, sem problema nenhum, a pessoa pode colocar direto na tomada. Essa luminária aqui também vem como uma boa opção para quem não tem um local específico para instalação da luminária de emergência, né? Porque uma indicação que a gente pode dar é,
sempre tem uma instalação elétrica específica para iluminação de emergência. Por quê? Porque você pode testar, você pode descarregar as baterias, é importante fazer ciclo de carga e recarga das baterias, a gente vai falar mais um pouco disso daqui a pouco. Mas se você não tiver, e se você também não tiver uma tomada específica para isso, mas você precisa de uma iluminação de emergência, essa lumináriazinha aqui vem para isso. Então ela tem essas duas funções. Né? Ela é uma luminária de emergência que vai colocar direto no plug e também funciona como uma lanterna, então você pode carregá-la com você, facilitar a tua vida e utilizar até mesmo residencialmente, fora da utilização de emergência, usá-la como uma lanterna comum também. Existe essa possibilidade para esse produto aqui também. Então ela tem 100 lumens, né? Isso. E a abrangência dela ali é o 25 metros quadrados, na verdade. É a mesma, né? As duas têm a mesma área de abrangência. Vocês vão notar até que a com plug já é um pouquinho mais compacta, né? Porque, de novo, mais um salto aí de tecnologia, mais uma redução de circuito, de bateria, que ela consegue ficar mais leve, mas as duas entregam o mesmo resultado. Então são 50 lumens no mínimo, 100 lumens no máximo. Legal, Cris. Vamos falar um pouco dos modelos com faróis agora então, né? Vamos Bom, puxar os faróis aqui. E aí a gente entra nos modelos com 2 faróis. Eu acho que essa daqui já é a versão nova, Nath, a gente deixa só essa daqui. Modelos com 2 faróis, tá? Bom, vamos à função básica delas, né? A gente falou antes de um modelo aqui de 240 lumens, que é o modelo de 60 LEDs, o modelo com maior fluxo que a gente tinha ali. Beleza, mas eu preciso de mais, né? Eu preciso de uma iluminação maior, eu tenho uma área de abrangência maior. Eu vou começando por esse modelo pequenininho aqui de 600 lumens, né? E aí eu tenho um farol e 2 faróis, né? Então eu tenho um farol, 2 faróis. Qual que é a função dessa luminária com faróis aqui? Primeiro, de novo, eu não vou indicar no local específico, mas vou falar sobre área de abrangência. Então aqui eu aumento a área de novo. Então ali eu consigo chegar a 75 metros quadrados. Aqui eu já estou falando de uma área de 150. Então estou dobrando essa área, né? Estou pegando uma área muito maior. E eu tenho os faróis que são móveis, né, para todos esses modelos. Então a gente está falando de 600, a gente vai falar do 1200, do 2200 e de 3000. Então, ó, eu tenho os faróis aqui que permitem que eu ajuste. Então, de novo, vamos voltar à situação que a gente estava falando lá atrás. Eu preciso de uma iluminação de emergência, eu tenho muito espaço, mas eu não tenho uma instalação ali muito fácil de fazer. Às vezes é um galpão, eu tenho que ficar passando eletrocalho, o custo é muito alto. Então, eu aumento o espaçamento dessas luminárias e coloco, por exemplo, uma luminária como essa daqui. Então, eu vou aumentar o espaçamento e aí os faróis vão me ajudar a direcionar para onde eu preciso. Então, a gente falou antes, altura mínima de 2 metros, mas eu quero que ela fique um pouco mais para cima. Eu posso virar o farol um pouquinho para baixo, então facilita um pouco a utilização dela ali, fora que, de novo, né? Como eu tenho os faróis direcionáveis, eu não necessariamente sou obrigado a iluminar um ponto específico, né? Eu vou garantir uma iluminância mínima no ambiente como um todo, mas às vezes eu quero direcionar o foco da luz para um local específico, que seja, por exemplo, uma rota de fuga. Então eu também posso fazer isso com os faróis aqui. E Cris, é legal também falar, que a gente não destacou ali, né, que atende a variação de tensão, então, de 110, né, e 220. Então, isso, todos, que a gente falou até o momento, é bivolt, é isso, né? Isso, a gente até costuma usar a expressão 100 240. Por quê? Qualquer tensão de 100 volts a 240 volts, a luminária vai funcionar. Né? Então, isso significa também que, em situações de tensão oscilante, né? Então, assim, a gente tem ali, acontece muito no Brasil, variações de tensão. Mesmo com essas variações de tensão, ela vai continuar carregando. Então, eu não vou ter risco de faltar carga na bateria, porque, por exemplo, ela ficou... Exatamente, ficou muito tempo trabalhando em 100 volts em vez de trabalhar em 127, que é a tensão padrão. Então, eu tenho como garantir uma carga aqui mesmo com essa variação de tensão grande aí. E a vantagem também é que é um produto só. Né? Então, não tem essa questão de 127, 220, qualquer tensão ela pode funcionar sem problema nenhum. Legal, bom destacar isso daí também, né? Então, essa daqui é de 2 faróis, né? De 3 watts, é isso? Isso. 600 lumens, né? E a área de abrangência ali de 150, isso, né? Então, de novo, são 600 lumens com os 2 faróis. Então, ó, eu tenho 300, porque eu tenho um farol, né? Tenho um farolzinho aqui. E tenho 600 com os 2 faróis, né? Um ponto que também é legal de falar, que a gente não comentou até agora, é que todas elas têm um botãozinho de teste aqui. Ó. Esse botãozinho de teste aqui serve para quê? Esse botãozinho de teste você botou ela para carregar, ela está lá carregando. Quando você aperta esse botão, você acende os faróis para ver se está tudo funcionando, né? Então tá. E aí agora a gente vai para de 5 watts. Para quem está assistindo aí essa live treinamento, né? A gente vai prorrogar um pouquinho aí para finalizar e ter todos os conteúdos aí para vocês.
Então, 5 watts, tá? A gente tem a de 5 e tem a de 10. Eu já vou falar das duas ao mesmo tempo, porque elas são iguais, né? A estética é a mesma. O que que muda? A de 10 watts eu tenho mais LEDs aqui nos faróis, né? E eu tenho mais fluxo luminoso. Então, a de 5 watts, que é essa que está na minha mão, ela tem 1.200 lumens, né? Também tem um farol e 2 faróis. Então, 2 faróis ou um farol, né? E também durabilidade de 3 horas e 6 horas. Então, no fluxo máximo, né? Ou seja, liguei os 2 faróis, vai durar 3 horas. Liguei no fluxo mínimo, 6 horas. Vai durar 6 horas. De novo, 1.200 e 2.200 lumens. Todas as características que a gente falou das outras valem para essa daqui também. Então eu tenho cabo de alimentação, aqui os espaços para fixação, os parafusos acompanham na caixa, acho que é legal comentar também. Isso. Tá? O e suporte é de fixação, a bucha, inclusive, ali, né? Isso. A área de abrangência de 250 metros quadrados, então... Isso. A de 5 watts, e essas informações estão no catálogo, que é legal, para o time de vendas aí poder fazer o cálculo e tudo mais, e poder indicar o melhor produto, né? Isso, e aqui é legal falar o seguinte, tá? Essa de 1.200, como a gente falou, são 250 metros quadrados, e a gente tem a segunda versão, que é a de 2.200, que eu já estou falando das duas ao mesmo tempo, que são 450 metros quadrados. Então, isso significa o quê? Eu vou conseguir iluminar uma área bem grande, porque eu tenho esse formato de farol com essa lente aqui que dispersa a luz para frente. Então eu consigo garantir uma iluminância aí numa área bem grande também. Que é a de 10 watts daí, né? E também com o mesmo tempo de autonomia, né? Mesma coisa. De 3 horas e 6 horas. E também com a bateria de lítio aí, que a durabilidade é muito maior. Isso. O que vai mudar de um modelo para o outro, da de 1.200 para 2.200, como eu falei antes, a quantidade de LEDs aqui em cima e a bateria aqui dentro, que vai ser um pouco maior daí para suportar esse fluxo maior também. Todas bivolt, 1 ano de garantia, né? Isso. E aí regulada aí pela norma, então acho que é muito importante destacar. E essa daqui, então, foi o nosso último, né, lançamento aí, né, Cris? De 18 watts, né? Vocês devem se recordar do modelo que nós tínhamos anteriormente, que era maior. Tá com ela aqui, né? Dá para mostrar rapidinho. Aqui. Que também funcionava muito bem, é um modelo muito legal. Aqui vocês conseguem ver a diferença de tamanho, né? Por que eu tinha esses dois? Por que eu saí daqui para cá? Aqui eu tinha bateria de chumbo ácido ainda, né? Então ela é uma bateria que precisa de bastante espaço, é um pouco mais pesada. E aqui com o lítio eu deixo ela muito mais compacta, né? Ela fica muito mais leve, muito mais compacta. E, consequentemente, eu não preciso de tanto corpo, né? Então ela fica mais leve e já ficou no mesmo shape das outras, né? Isso, por isso que a gente trouxe ela assim, para fazer a comparação aí da entrega de uma e da outra. E não deixando de entregar toda a qualidade aí que tem nela, né? 3.000 lumens, então, essa? Isso, são 3.000 lumens, né? É legal comentar também que ela tem uma área de abrangência de 600 metros quadrados, então ela consegue iluminar uma área bem grande, maior, com os faróis direcionais, então eu vou conseguir colocar... Essa daqui já é geralmente instalada em locais um pouco mais altos, né? Então eu vou colocar ela numa altura um pouquinho maior, 2,5 metros, 3 metros, 3,30 metros, dependendo da instalação, justamente para distribuir o máximo de luz para esse ambiente, tá? Antes a gente terminar, rapidinho, um ponto importante sobre essas luminárias também é a durabilidade da bateria, tá? Como a bateria de lítio ela é muito durável, não tem muito problema em relação ao tempo, mas a gente sempre recomenda a cada 60 dias, 90 dias, fazer um ciclo de carga e descarga completo. O que significa isso? Desligar, você desliga as luminárias, então por isso que a gente falou antes que é legal ter uma instalação específica para elas, né? Mas se não tiver, você vai lá, tira ela da tomada, deixa ela descarregar completamente e depois coloca ela para carregar de novo. Por quê? Porque com isso você garante que a bateria vai ter uma durabilidade maior ao longo do tempo também. Legal, então. Então aí é uma dica aí de cuidado aí com a linha de emergência por inteira, né? Por completa, para todos né? os produtos, para todos os produtos. E aí, finalizando, então, né? 500 cargas aí, né? São 500 todas as baterias que a gente falou até agora são 500 ciclos de carga e descarga, tá? Então ela dura bastante tempo. E como eu falei antes, para garantir esses 500 ciclos, a gente sempre recomenda um ciclo ali periódico, que pode ser uma vez por mês, a cada 2 ou a cada 3 meses, não tem problema. Mas que seja feito um ciclo completo de carga, descarga e recarga dela. Então tá, Cris. Obrigada por mais essa live aí, né? Todas as informações estão no nosso catálogo, né? Que tá o link na bio do Instagram para baixar. Informações aí como escolher também a iluminação, aí algumas dicas. Mas antes de falar mais até do catálogo aí, antes de finalizar o nosso treinamento, queria falar para vocês que eu recebi aqui, primeira mão, um catálogo compacto que a gente fez aí, especialmente para os nossos clientes, né?
e o time de vendas vai adorar. Esse material é compacto, está na minha mão aqui, primeira mão, né? Saiu do forninho agora. Então ele está pronto para baixar no FileCamp, né? Para quem não tem acesso aí, o lojista pode pedir já para o seu time de vendas lá no grupo nosso do marketing. A gente tem um grupo de marketing, no assunto do grupo tem o acesso aí do FileCamp e a senha. Então nosso cliente vai ter acesso já a esse material aí que está prontinho agora, acabou de entrar no nosso estoque, né? Um catálogo muito mais direto, né? Isso, então... é um catálogo, né? A gente apresentou ele em algumas outras lives, é um catálogo mais direto, mais compacto, com as informações, traz alguns ícones, né, do produto e tudo mais, mas deixando assim mais leve, tudo para poder carregar aí embaixo do braço tranquilamente. E não para por aí. A gente também, acabou de sair do forno também, o catálogo da linha Pro. É isso aí, a linha Pro aí é alta eficiência, né, da linha Pro. Para projetos, né? Isso, especialmente aí para projetos. Então a gente fala um pouquinho aí de tudo LED certificado, né, nosso laboratório e tudo mais. E aí todos os produtos aí que estão na linha Pro, né? Então, especialmente aí para instaladores e projetos. É isso daí, quer baixar esses materiais, já estão disponíveis no FileCamp, né? E aí é só aproveitar de muito conteúdo aí, né? É isso daí. Então tá, Cris, quero te agradecer mais esse treinamento aí, né? Sempre um sucesso. E até a próxima segunda-feira a gente tem um encontro de Germany daí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.